Gente, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Olha só, gente, estudo bíblico, você vê tanto que o negócio bomba, olha o tanto de gente que tá aqui. Manu, boa noite, mas é igual eu expliquei. Eu falei assim, gente, eu tô nem aí. Eu ainda falei pro meu esposo, falei assim, olha, eu vou fazer todos os dias, por quê? Porque eu tô todos os dias, gente, no processo de entender mais, estou todos os dias nesse processo de estudo da palavra. E se eu não compartilho, acontece que eu mesma esqueço. Hubert, meu amigo, quanto tempo, boa noite. Então, se eu não compartilho um pouco disso que eu venho estudando, acaba que eu mesma esqueço. Então, eu venho estudando e venho aqui, passo para vocês aquilo que eu tô estudando. Se vocês concordam ou não, tipo, coisa que eu expliquei ano passado, é capaz que esse ano eu já tô mudando de ideia. Então, é tudo uma questão de processo mesmo, né, de aprendizado. A gente acaba que descobre uma coisa nova, não, é mesmo, nunca imaginei isso e tal. E hoje a gente vai estar falando sobre jejum. Quantas vezes você já deve ter pensado, sei lá, será que você já pensou sobre jejum? O que você entende sobre jejum? E é isso que a gente vai estar aqui falando hoje. Nas lives anteriores, que já ficaram salvas, nós estamos aqui acompanhando o estudo de Mateus 6 na Bíblia. E dentro do estudo de Mateus 6 tem uma pergunta de como se deve orar, como se deve ofertar, como se deve jejuar, como se deve até mesmo lidar com as finanças. A Bíblia, gente, ela é o nosso manual de instruções, não tem jeito. O ser humano é a pessoa mais sem noção que existe. Por quê? Porque ele lê todo tipo de manual de instrução, mas o dele mesmo ele acha que não precisa de ler não. E a Bíblia é sim, de fato, o nosso manual de instrução. Bom, lá tem todas as informações. Lorena, eu tô mal nas finanças. Por que nunca leu a Bíblia? Ou não lê, né? Provavelmente. Ah, eu tô mal na minha vida pessoal. Também não lê a Bíblia. Então, assim, não adianta. Você pode buscar esses livros todos aí de autoajuda que hoje nós temos para dar com rodo, né? Nossa, agora nessa pandemia, então, todos esses cursos aí de promessas mirabolantes, tudo isso você vai gastar muito dinheiro sim, enquanto na Bíblia você teria todas essas soluções, é claro, se você pedisse a presença do Espírito Santo na sua vida para te trazer essa clareza, porque eu já li várias vezes algumas partes na Bíblia e que eu pensava assim, que história legal, que história interessante, porque eu não entendia nada. E hoje eu fico tão chocada. Porque, por exemplo, quantas vezes também eu já ouvi pastores, já ouvi líderes, né, de igreja explicarem algumas coisas e eu pensava assim, pô, esse povo não explica nada, né? Não... E hoje eu escuto e penso, caramba, nossa, que coisa maravilhosa que ele explicou. Então, não era que ele não explicava nada, era eu que não entendia nada, porque meus olhos ainda estavam fechados para essa realidade. Então, assim, tenha paciência com você, saiba que é um processo de aprendizado, que não é de uma hora para outra. Eu busco, de fato, esse entendimento da palavra. Eu acho que eu tinha uma tendênciazinha a ser vocacionada, assim, quando eu era católica, as pessoas até falavam que eu tinha que ser irmã. Desde nova, gente. Eu era criança, eu já gostava de ir pra igreja. Então, toda a vida eu gostei desse contato com a palavra de Deus. Só que hoje eu percebo que eu tenho evoluído nesse aspecto de busca, sabe? Eu tenho encontrado mais... Bateis e encontrareis, né? Tanto bate até que fura, tem essas paradinhas, esses ditados assim, gente, porque na verdade, quanto mais você busca, mais você encontra. E quanto mais eu tenho buscado, mais eu tenho encontrado algumas coisas que, na minha opinião, tem feito sentido pra minha vida. Hoje pode ser que amanhã eu diga pra vocês que não faz mais sentido. Mas fica aí comigo, se você entender que faz sentido, ótimo. Se você entender que não faz sentido, vai pesquisar e ver o que faz sentido pra sua vida, beleza? Mas não vai pelo homem, tá? Não vai pelo homem. Maldito o homem que acredita em outro homem. Se você ficar só focado naquilo que eu falo e achar que o que eu falo tá certo, vai saber, gente. Eu sou humana também, fadada a erros, assim como você. Então, fique atento aí, beleza? Tá, e aí? Como jejuar? Gente, eu até anotei aqui, porque senão eu esqueço das coisas, né? Ontem eu comecei a fazer uma prévia sobre esse jejum aí. Me fala se vocês sabem se portar, assim, se vocês têm noção de como seria esse jejum. Me fala aí se vocês têm o hábito de jejuar, se sabe como jejua. Vai falando aí que eu vou te passar algumas orientações. A primeira leitura que a gente vai fazer em relação ao jejum, são leituras bem pequenininhas. Eu falei pra vocês que a gente não ia fazer leitura
da Bíblia, assim, pontual, mas desses 3 pontos aqui eu vou querer fazer só para trazer mais clareza para a explicação, beleza? Então, lá em Mateus 6, versículo 16, Larissa, boa noite, tudo bem? Abraço para você também. Larissa, eu tentei falar com você várias vezes no direct, não consegui. Depois, se possível, observe seu direct. Mateus 6, 16 a 18. Olha, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Gente, a minha Bíblia, ela não tem assim uma linguagem muito fácil. Talvez você tenha uma linguagem melhor aí para você entender. Quando jejuardes, então, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, olha só, aqui Jesus já está fazendo uma crítica aos fariseus, né? Aos saduceus, aqueles doutores da lei naquele tempo, que ao jejuarem ficavam com cara de tô morrendo, né? Desfalecido porque eu estou jejuando. Então a intenção deles era mostrar o tão santos eles eram, né? E aí, Jesus fala aqui, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E que recompensa é essa? A recompensa do engrandecimento deles mesmos, do ego deles mesmos, porque eles faziam com a intenção de mostrar para os demais que eles eram bons, superiores, tudo para o engrandecimento deles mesmos. Isso não gerava efeito nenhum no coração de Deus, no coração de Jesus, nem no coração deles mesmos. Ao invés de ser um jejum que ia promover algo bom que fosse, pelo menos para eles, trazia ainda um endurecimento, um egoísmo, né? Era pro egoísmo deles mesmo, pra própria, alimentando o próprio ego deles. Sério, Larissa. Kleber, boa noite. Várias vezes, eu até pensei, acho que a Larissa não quer falar comigo, não. Por isso que eu vim aqui, eu falei, não posso deixar de falar. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. Aí, o que Jesus está falando aqui? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus fala o quê? Ele critica quem fica com essa aparência de ai, coitadinho de mim porque eu tô jejuando, falta pôr uma bandeira que eu tô jejuando. Ele critica, ele fala que o seu jejum deve ser em secreto e você deve também deixar o seu rosto o mais... É como se, por exemplo, cara, eu não tenho o hábito de fazer maquiagem, mas não, se eu tô jejuando hoje, até me maquiar eu vou, porque hora nenhuma é para as pessoas perceberem que eu estou jejuando. Não é para me ficar com uma aparência ruim. Coloca a sua melhor roupa, passa o seu melhor perfume, fique, ó, top. Por quê? O seu jejum, ele deve ser em secreto. Ninguém precisa de saber que você está em jejum, entendeu? Então, essa aqui é a recomendação de Jesus em Mateus 6, versículo 16 ao 17. Beleza? E qual que é a intenção desse jejum aqui? Jesus não fala, porque vocês deverão jejuar dessa forma. Ele fala assim, tu, porém, quando jejuares. Quando ele fala isso, tu, porém, quando jejuares, é porque, na verdade, ele nem manda, ele nem fala assim, faça um jejum, nada nesse sentido, porque pra Jesus, gente, Jesus vai virando essa coisa. Para Jesus, o jejum era algo tão natural que ele entendia que não havia necessidade de falar isso para as pessoas. Eu até comentei sobre isso com vocês ontem, porque a gente começou a fazer uma prévia sobre esse assunto ontem, no finalzinho da live. Então aqui, essa ideia do jejum para Jesus era algo natural, não era para você pagar o preço. Lógico que jejum não é para pagar o preço. Boa noite, Angelita. Por quê? Jesus já pagou o preço por mim, por você, então não existe essa ideia, né, de pagar o preço. Já foi tudo pago lá na cruz. A ideia do jejum, então, Lorena, é... Ó, entrando um negócio aqui sem querer. A ideia do jejum, então, é para matar a minha carne? Não, não é essa a ideia também, não. Uai, qual é a ideia do jejum, então? O jejum, você acha que faz algum sentido
você fazer jejum pra Deus, assim, tipo, que benefício vai ter em Deus o fato de você ficar sem comer, o fato de você ficar sem se alimentar? Gente, hoje na medicina existe o jejum intermitente, que é saudável, faz bem para sua saúde. Na medicina existe essa constatação, né? Mas para Deus, qual é a razão de você ficar passando fome se você não entender o real motivo do jejum? O que te liga ao real motivo do jejum é essa necessidade, é essa fome que você passa a ter da presença de Deus na sua vida, da presença de Cristo na sua vida. Então, é uma forma de você se silenciar de tudo que há, de tudo que existe, uma forma de você se concentrar em Deus. Porque quando você se alimenta, o seu organismo todo, ele se concentra nessa digestão. O seu sangue se concentra nessa digestão. Quando você não se alimenta, o seu corpo inteiro se concentra aonde? Aonde você mandar a energia, aonde você mandar a concentração. E nesse momento você se concentra em Deus. Você busca mais por Deus, porque nem só de pão o homem viverá. O homem, você um dia esteve com Deus e esteve com Jesus. O seu espírito sente fome da presença do espiritual. E essa fome, ela só será de fato alimentada pela presença de Deus na sua vida. E como que você faz para ter essa presença? Oração e jejum. Edmar, boa noite. Então, por que a gente ainda tem esse hábito do jejuar? Porque o nosso corpo, ele tem como se fosse um despertador biológico. O nosso despertador biológico é o estômago. A única coisa que te dá um alerta dentro do seu corpo que está precisando de alguma coisa é o estômago. Eu estou com fome. Então, Jesus fez de uma forma assim que nós viéssemos a lembrar que aquela fome não é uma fome só de comida. Essa fome também é uma fome da presença de Deus. E aí você, a partir do jejum, quando você sentir fome, ao invés de você se entregar aos prazeres da comida, você se entrega à oração. Edna, mas por que eu faço isso, Lorena? É para barganhar? É para pedir algo a Deus? É para pagar voto? É para ganhar alguma coisa em troca? Não, de jeito nenhum. Você não fica com fome como forma de protesto. Deus, o senhor tá vendo aqui, eu tô passando fome, então o senhor tem que dar tal coisa para mim. Olha que coisa feia. Olha que coisa mais ingênua da nossa parte. No Antigo Testamento as pessoas faziam isso. Só que nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança. E a partir da Nova Aliança nós já temos Cristo. E Cristo já nos deu todas as coisas. Então você só tem que tomar consciência de quem você é em Cristo para se entender digno de todas as coisas. Você não precisa pedir mais nada, porque Cristo na sua vida é suficiente. Então, nós até temos uma postura de achar que jejuando ou nos sacrificando de alguma forma, nós vamos conseguir alguma coisa, quando na verdade o sacrifício perfeito já foi feito e já foi pago lá na cruz. O que você está querendo dizer? Que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente? Que agora você vai passar fome? Ou que agora você vai fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros? Ou que agora você vai ficar sem tomar café, vai ficar sem tomar coca, vai ficar sem tomar refrigerante, vai ficar sem comer doce? Você está achando que isso vai convencer Deus de alguma coisa? Não é o sacrifício perfeito de Jesus que já foi feito lá na cruz que convence, não? Que já convenceu? Wanderson ou Wanderson, boa noite. Então, gente, o que acontece? Jesus nos colocou nesse despertar. O próprio Jesus jejuava. Por quê? É natural. Vocês parem para analisar que Jesus, numa dimensão que nós não conseguimos nem sequer visualizar, estava com Deus, se fez homem e materializou entre nós. Aquele que era de uma dimensão fora da nossa concepção, fora da nossa noção de conhecimento, se materializou e esteve aqui entre nós. Ele é, né?
de uma dimensão muito mais elevada, ele sentia saudades dessa dimensão, ele sentia saudades do Pai. E aí, como que ele fazia para se religar ao Pai? Ele orava, ele jejuava. Então, o jejum ele faz sentido porque nós modelamos a Cristo e Cristo jejuava e orava. E aí, então, a nossa postura também é de jejuar e orar, mas jejuar com o verdadeiro sentido do jejum, que é religar ao Pai. Mas é silenciar você de tudo, inclusive do alimento, para que você possa de fato se religar ao Pai. Porque se você inventar de fazer jejum, jejum é em secreto, mas eu até vou passar essa informação aqui para vocês. Ontem eu fiz uma experiência do jejum. Por quê? Porque fazia muito tempo que eu não fazia jejum. E eu falei, não, eu vou fazer uma experiência. Só que eu não podia silenciar. Aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer todas as coisas normal. E hoje eu tô o dia inteiro com uma cabeça ruim. Eu alimentei ontem, normal e tal. Mas hoje eu tô o dia inteiro com uma cabeça ruim. Por quê? Porque eu tenho enxaqueca. O jejum, ele só vai fazer sentido para sua vida se você se retirar, se você se desligar, se você se conectar ao Pai. Então é como se fosse uma ideia de um retiro espiritual. Você quer ter essa conexão, essa ligação com Deus? Então tira um dia em especial para você fazer isso, que não demande de você outras energias, porque caso contrário, você não vai ficar orando simplesmente e você vai ficar passando mal ainda, entendeu? Você não vai fazer o verdadeiro jejum, o jejum que faria de fato sentido para sua vida. Jô, boa noite. Larissa, seu perfil estava bloqueado, me desculpa, devo ter bloqueado sem querer. Não, tranquilo, eu ainda imaginei que fosse algo nesse sentido mesmo. Então, gente, o estômago ele é esse despertador para nos religar ao Pai, esse religare, né, ao Pai. É um jejum que nos leva para essa necessidade do relacionamento, mas que só vai fazer sentido se você tiver de fato possibilidade de se conectar com o Pai durante esse momento do seu jejum, que seja 2 horas, que seja 8 horas. E jejum é se privar de alimento. O jejum é se privar de alimento, de alimentação, não é de um alimento em específico, porque tem gente que pensa assim, eu vou ficar sem comer chocolate por não sei quanto tempo, eu estou em jejum, eu vou ficar sem comer arroz por não sei quanto tempo, eu vou estar em jejum. Isso não é jejum. Você pode chamar isso do que for, mas jejum não é, porque o jejum, até mesmo para a medicina, é se abster de alimento. E aí, se você estiver tirando alguma coisa da sua alimentação, aí eu diria que você está fazendo lá a dieta de Daniel, que também não era jejum. Porque você parar de comer carne e se alimentar de vegetais e coisas que você entende que são sagradas, é uma opção de dieta, não é um jejum, tá bom? Então, existe essa passagem que fala sobre o jejum, que nós buscamos esse religar, né, que a gente encara o jejum como parte normal da vida cristã, assim como Jesus encarava como parte normal da vida cristã, mas ele é obrigatório. Jesus não disse que era obrigatório, ele entendia como natural, como se fosse natural todo mundo fazer jejum. Só que é claro que você vai analisar as suas condições. Eu já sei que pelo fato de ter enxaqueca crônica, eu não devo fazer jejum. É teima minha querer fazer jejum, porque se eu fico sem comer, se eu sinto fome, eu passo mal. Então, a gente tem que ser consciente também, porque Deus não quer mais de nós sacrifício. Você não precisa fazer esse tipo de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Então, a outra forma que nós temos de nos conectar ao Pai é através da oração. Então, você se conecta através da oração. Se você não tem condições de estar se conectando através do jejum, e tá tudo bem, fique em paz, entendeu? Eleni, boa noite. A outra forma de jejum, e que eu acredito que a terceira não vai dar tempo, porque a ideia das nossas lives são meia hora, né? Tá lá em Mateus 9. Tá tudo ok aí? Vocês estão entendendo? Fala alguma coisa? Tem alguém aí? Até agora surpreendeu vocês? Nada, né? Essa parte aí vocês sabiam. A pauleira mesmo era a última, que eu acho que não vai dar tempo. Mateus 9, agora para quem quiser acompanhar, nós vamos ler Mateus 9, versículo 14 ao 17. Fala assim, ó.
Também sobre jejum. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram, para quem? Para Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Então, ele está questionando por que nós jejuamos, os fariseus também e os teus discípulos, Jesus, não jejuam. Essa live veio no momento certo, precisava saber mais sobre o jejum. Então, já se a gente vai falar hoje, eu acredito que amanhã. E a gente falou um pouquinho ontem também. Veio então o pessoal aqui questionar Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Gente, para raciocinar. Se a ideia do jejum é se conectar ao Pai e o próprio Filho está no meio dos discípulos, para que a gente vai jejuar se o próprio Filho está aqui comigo? Se a gente hoje, nós jejuamos com o intuito de nos conectarmos a Jesus, se o próprio Jesus estava com os discípulos, não tinha razão mesmo de ser desse jejum, né? E aí o que Jesus responde é justamente isso. Respondeu Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus questiona, por acaso faz sentido os discípulos, os meus discípulos que estão comigo, né, na condição de eu sendo noivo, estarem tristes no casamento se estão comigo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Então aqui Jesus já menciona que ele vai ser crucificado, que assim, né, nós sabemos agora que ele vai ser crucificado, que o noivo seria retirado e que nestes dias aí sim os discípulos iriam jejuar. Por quê? Para se religar ao Pai, para se religar ao Filho, mas enquanto o Filho estava presente, Deus se mostrava presente, né? Então não havia essa necessidade. Então o que aqui fica esclarecido para nós? Que não há essa necessidade do jejum naquele contexto em que os discípulos estavam com Jesus. Para nós há essa necessidade se você, oração e jejum, se você tiver condições de fazer esse jejum, se isso não for interferir na sua saúde, com essa intenção de religar ao Pai, porque você sente saudades do noivo. A palavra aqui é bem clara, porque você sente saudades do noivo, porque o seu espírito não se alimenta só de... O seu corpo se alimenta de comida, mas o seu espírito se alimenta de oração e de relacionamento com o Pai. Então, a partir dessa ideia do relacionamento, beleza, você faz o jejum porque você sente saudades de Jesus que não está no meio de nós. O Espírito Santo está no meio de nós. O Consolador, o Paráclito. A essência de Jesus está em nós, pelo poder do Espírito Santo. Mas nós sentimos saudade do corpo físico de Cristo como os discípulos tinham. Nós não temos esse corpo, essa materialização de Jesus aqui na terra. Mas nós sabemos que ele vai voltar. E aí o que te faz jejuar? Quando o seu estômago doer de fome, ele te faz lembrar dessa maravilha que é recordar, dessa expectativa, dessa esperança que nós temos, dessa fé que nós temos da volta de Cristo. Então, o seu estômago dói de fome com o jejum, mas aquilo não é uma dor, aquilo é uma alegria, aquilo é uma certeza da volta de Jesus, porque parece, me corrijam se eu estiver errado, que a gente fala de Deus, mas às vezes se esquece que Jesus vai voltar. Às vezes a gente acaba aqui esquecendo que essa terra aqui para nós é passageira, que o nosso lugar é o céu e que Jesus vai voltar e nos resgatar de todas essas dores, de todas as dificuldades e também de todas as alegrias, porque a vida é um misto de todas essas coisas, não é verdade? Então, gente, o verdadeiro jejum é esse que se reconecta ao Pai. Não é buscando nenhum benefício, não é buscando nenhuma barganha, não é fazendo nenhum sacrifício, nenhum protesto para o Pai. Tô aqui passando fome, para o Senhor me dar alguma coisa. Não. O verdadeiro jejum é esse que se conecta ao Pai, que só faz sentido se você tiver tempo para essa conexão.
Caso contrário, você vai ficar aí jejuando e trabalhando e passando mal e desorientando toda a sua vida, ou no máximo só passando fome, porque não vai ser um verdadeiro jejum. Porque para você jejuar, você tem que se desligar e se conectar ao Pai, né? Se concentrar ao Pai. Beleza, Lorena, eu não tenho condições de fazer jejum. E aí, o que eu faço? Tem tanta coisa melhor que jejum para ser feita, sabia? Porque o verdadeiro jejum, é só porque eu não lembro exatamente aqui na palavra agora, mas que é Isaías 58, fala que o verdadeiro jejum é você ajudar as pessoas, ajudar os pobres, consolar as viúvas. Eu acho que eu até coloquei aqui, ó, socorrer o pobre. Porque de nada adianta se você só, eu parei agora de comer, tô aqui jejuando e tal, você só vai estar jejuando o seu próprio egoísmo, se você não se conectar ao Pai. A ideia é se conectar ao Pai, e se você não tem condições de fazer esse jejum, então você faz esse jejum de socorrer o necessitado. Eu até escrevi aqui, ó. Eu acho que foi isso mesmo. Só terminar essa parte aqui vai dar mais um pouquinho, mas aí a gente vai ficar com um tópico pendente para amanhã, tá? A palavra aqui ainda continua, ó. Ninguém põe remendo de pano novo. Gente, presta atenção nisso aqui. Ninguém põe remendo, vocês sabem o que é remendo, né? De pano novo em veste velha. Porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Não é fácil. Eu sei que isso aqui não é fácil de entender. Mas eu vou trazer a linguagem já para a nossa realidade. O que Jesus quis dizer aqui? Enquanto você for uma pessoa velha, não vai adiantar eu te explicar as práticas novas, porque você não vai fazer essas práticas novas. Você vai continuar vivendo nas práticas velhas. É preciso que você morra e nasce de novo. Ele não fala em algumas passagens, é preciso nascer de novo? Como que você faz? Será possível voltar ao ventre da minha mãe? Não, é nascer de novo. Cristo morreu e ressuscitou. Nós também morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, para uma nova aliança, para uma nova promessa. E nessa nova aliança, nessa nova promessa, existem práticas novas. Se você não aceitar essa realidade e morrer com Cristo e nascer de novo, de nada vai adiantar as suas práticas antigas com essa sua... Aliás, de nada vai adiantar as práticas novas que eu te ensino aqui agora, por exemplo, com a sua mentalidade antiga, sem tomar posse da vida nova, da nova aliança que Cristo te deu. Por isso é que a gente vem primeiro entendendo o processo que a cruz gerou em nós. Por isso é que você primeiro tem que entender o que a cruz gerou em você, a libertação que ela trouxe. Por isso é que a gente vem explicando, a gente já passou por Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que você entenda o que é essa nova aliança que Cristo instituiu através da sua morte e que você possa viver essa nova vida com estas novas práticas. Por quê? Olha só, pega essa passagem aqui, ó. Não se põe vinho novo, nova, vivendo cheia de alegria, na vida nova, na aliança nova, em Cristo, porque eu morri e nasci de novo, cheia dessa energia aqui. Não se pega essa pessoa aqui, espumando assim, alegria, energia, graças a Deus, e coloca em odres velhos. Então não se pega esse vinho novo aqui, muito bom, e se coloca em odres velhos. Por quê? Você sabe o que é odre? Odre é um recipiente de couro que quando o vinho está fermentando, ele vai inchando, né? Por conta da fermentação do vinho. Então, se ele é um vinho novo e o odre já foi usado, isso quer dizer que ele já se expandiu. Se o vinho é novo, ele vai gerar fermentação. Dentro desse odre velho, ele vai começar a gerar fermentação e o que vai acontecer? Esse odre velho não vai resistir, porque ele já esticou o suficiente. Olha só, do contrário, o que Jesus disse?
Rompem-se os odres. Se eu estou nova, estou na nova aliança, estou colocada dentro de um odre velho, esse odre vai se romper. Vai derramar o vinho e os odres se perdem. Os odres vão se perder. Mas se pega o vinho novo e coloca em odres novos, ambos se conservam. Então, se eu que estou na nova aliança e vivo as práticas da nova aliança, nós nos conservamos. Mas se você é um homem velho e está dentro de um odre velho, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem que ser colocado novo com novo. Nova aliança, práticas novas. Velha aliança, práticas velhas. Não adianta eu te explicar o que é as novas práticas se você não estiver entendendo que você vive uma nova aliança. Então você tem que entender a lei que você... A lei não, né? A graça que você está vivendo agora. Nós não estamos mais debaixo da lei porque Cristo já cumpriu a lei. Entendeu? A mesma ideia com o remendo do pano. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Você não vai pegar eu que tô aqui toda nova e colocar numa veste velha, porque não vai dar certo. A gente também sabe que vai se romper. Vai tirar o remendo, vai tirar a parte da veste nova e fica maior a rotura. Se eu coloco aqui pra você que você tem que jejuar, pega aqui porque agora a gente vai concluir. Se eu coloco pra você, olha, Suzana, olha, Manu, você tem que jejuar assim, se reconectando ao Pai. Eu tô te passando a prática nova. Mas você ainda não entendeu o que Cristo trouxe para nós como nova aliança, você vai continuar jejuando da forma velha. E isso vai te fazer te trazer mais más consequências do que se você continuasse vivendo lá nas suas práticas antigas. Então, ou você entende ou você não entende. Você ficar no meio do caminho não vai ser legal, entendeu? Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu te vomito, né? Ou você entende ou você não entende. Não fica no meio do caminho. Ah, Lorena, eu prefiro viver na ignorância. Então, viva na ignorância. Eu prefiro entender. Então, vamos entender. Mas não fique no meio do caminho, beleza? Gente, então essa foi a explicação de hoje. Marli, boa noite. Nós infelizmente estamos terminando aqui, porque a ideia da live era ser só meia hora. Hoje eu já passei um pouco do tempo. E amanhã eu vou falar pra vocês sobre uma parte que... Ai, meu Deus. Hoje eu até fiz mais pesquisas pra ver se eu achava mais pessoas com esse posicionamento. Amanhã nós vamos falar sobre Mateus 17, versículo 14 a 21. Onde muitos entendem que determinadas castas de demônios só são expulsas por jejum e oração. Uma coisa eu vou falar pra vocês, isso é balela. Aí você vai falar assim, que isso, Lorena? Você ouviu isso toda a vida, mas tá errado. Lê lá Mateus 17, versículo 14 a 21 e vê se o Espírito Santo já te traz clareza do que eu estou dizendo. E amanhã eu te explico por quê, beleza? Então, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, meu povo, minha pova e minhas pólvoras. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se chegou gente nova aí, as lives estão ficando salvas. Essa série de lives que nós estamos fazendo agora, ela se chama Melhorar. Então, se você quiser ver desde a primeira, tá tudo salvo aí no meu IGTV. Ou se você preferir no meu YouTube, Lorena Borges S, no final, deve ser para trazer dinheiro, que eu disse. E é isso. Se você quiser já acompanhar e pegar agora a sequência do raciocínio, nós vamos chegar ao Bet. Eu estou estudando e passando para vocês o que eu estou estudando. E pedindo para Deus muito direcionamento para trazer essa palavra para vocês também, para não correr o risco de trazer mais confusão do que direcionamento. Falou? Então é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Fui! A Suzana falando que precisa de assistir do começo. Porque a Suzana é uma pessoa que é disciplinada, que tá querendo estudar direitinho. Então tá no caminho. É isso aí. Você vai encontrar muita coisa, se Deus quiser. Tchau, gente!